Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Então, para vocês, né, acredito que todos já me conhecem, mas eu sempre me apresento. Então, eu sou Márcia Kleman, eu sou contadora, educadora e terapeuta financeira. Então, eu realizo esse trabalho de treinamentos de educação financeira, realmente para você olhar para a sua saúde financeira e mudar para melhor, mudar para ter saúde financeira, porque lidar com o dinheiro não precisa ser difícil. A gente tem que ter uma relação tranquila com o dinheiro. E o assunto de hoje, então, é um orçamento eficaz. Então, como eu tenho um orçamento financeiro que seja eficaz? Bem como, né, buscar essa sustentabilidade financeira que a gente tanto fala, que a gente tanto deseja. Então, ontem eu também comentei, não sei se vocês estavam aqui, né, me acompanhando ao vivo, então quem está no Instagram, ali embaixo tem uns coraçõezinhos, então se vocês puderem ficar acionando os coraçõezinhos aí, porque faz com que a ferramenta entregue essa minha live para mais pessoas que estão online. E aqui no Facebook, o que a gente pede, né, que as pessoas comentem, compartilhem, né, deixe a sua curtida também, que também faz com que a ferramenta entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então, conto com vocês aí nesse apoio. Muito bem, os corações já estão subindo, é isso aí. Então, faz com que a ferramenta entregue mais. E também tem tipo um aviãozinho ali embaixo, né, que é bem estilo aviãozinho. Isso significa que se você clicar ali, você vai encaminhar para algum contato seu, algum amigo, né, porque a gente sempre tem pessoas que a gente gostaria também de compartilhar esse conteúdo aqui. Então, se vocês querem compartilhar, fiquem bem à vontade, tanto no Insta quanto no Face. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer colocação, por favor, sintam-se bem à vontade de fazer aqui. Então, a minha expectativa aqui, novamente, é falar em torno de 30 minutos. Então, 30 minutos de bate-papo, para a gente realmente aproveitar. Boa noite, Bá! A Bárbara Divoti está aí novamente, seja bem-vinda. Oi, Gil, seja bem-vinda. Então, vocês que estão chegando agora, eu estou pedindo aqui para o pessoal ir acionando os coraçõezinhos aqui no Instagram, porque faz com que a ferramenta entregue para mais pessoas. E aqui no Face também, curta, comente, compartilhe, porque faz com que a ferramenta realmente entregue para mais usuários. Então, o tema de hoje é um orçamento eficaz. Márcia, mas como é que eu faço um orçamento eficaz? Muito bem, eis a questão. Então, especialistas estão falando que a gente precisa se adaptar a esse novo normal. O que é o novo normal? É de se pensar, né? Então, eu também vou ter que me adequar a um novo normal na minha vida financeira. E por isso que eu preciso de um orçamento que funcione, um orçamento que eu consiga controlar as minhas finanças. Então, Márcia, eu quero um modelo de planilha. Muito bem, vocês que estão aqui participando comigo, eu tenho vários modelos, eu posso mandar para vocês. Mas quem já vem me acompanhando aqui sabe que nem sempre a planilha vai resolver o seu problema. Na verdade, a planilha não vai resolver o seu problema, né? Porque eu, contadora, também tinha minhas planilhas, inclusive eu ainda tenho, e eu sei dizer exatamente para vocês quanto que eu ganhei há 24 anos atrás, no que eu gastei o meu dinheiro há 24 anos atrás, nos dias de hoje. Novo normal que a gente nunca teve experiência, exatamente isso, Giovana. Então, é um novo normal que está todo mundo tendo que se adaptar, né? E as finanças da nossa casa não é diferente, as finanças familiares não é diferente. Então, como eu disse, a expectativa, às vezes até de muitas pessoas que estão me acompanhando aqui, seja exatamente ter uma planilha. Mas a educação financeira, nos moldes que eu abordo ela é muito mais comportamental do que propriamente preencher uma planilha. Porque preencher uma planilha é você apenas informar o que já aconteceu. Então, é olhar para o retrovisor. Mesma coisa, porque você está olhando uma coisa que você já fez, tá? Então, nós precisamos criar o hábito de olhar para as nossas finanças de forma sair do mental, né? Então, saia do mental e vá para a escrita. Márcia, mas você está dizendo que planilha não vai resolver.
sim, planilha, né, vai apenas refletir aquilo que você já fez. Mas quando eu digo para sair do mental e ir para a escrita, eu estou falando sim de anotar. Então, a gente precisa conhecer o nosso padrão de vida, a gente precisa conhecer no que eu estou gastando o meu dinheiro hoje e qual vai ser, então, esse meu novo normal que eu vou me adaptar. Então, é um processo antes. Eu preciso, né, anotar por um período para identificar o meu padrão de vida, quanto que eu preciso para viver. E depois, sim, a gente vai, então, para esse orçamento que seja eficaz. Então, a gente sempre recomenda nos meus trabalhos, nos meus treinamentos, que a gente anote por, no mínimo, 30 dias todos os nossos gastos. Mas, Márcia, só 30 dias? 30 dias serão suficientes para identificar o seu padrão de vida. Boa noite, eu estou vendo que mais pessoas estão entrando, então sejam todos bem-vindos, tanto aqui no Instagram quanto no Face. Obrigada pela participação de vocês e parabéns por vocês estarem aqui. Porque a gente poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não, vocês estão investindo o tempo de vocês para me ouvir aqui um pouquinho falar sobre orçamento. Então, 30 dias de anotações. E a recomendação é anote por categoria. Então, inclusive, a gente pode usar aquelas cadernetinhas pequenininhas, sabe? Que seja pequena para você levar junto na bolsa, no bolso, para você anotar por categoria. Então, eu vou anotar por 30 dias tudo que eu for consumir no supermercado, o que eu for consumir de combustível, o que eu for consumir de padaria, o que eu for consumir de almoço. Então, eu sei que a gente está num novo normal que não é o nosso normal de antes. Então, por isso que a gente tem que, sim, se adequar daqui para frente. O que isso vai ajudar? Vocês estão vendo que eu estou falando de anotar todos os gastos, ok? Eu não falei que é para anotar só o que a gente efetivamente pagar. Então, o que isso significa? Que muitas vezes a gente passa as compras do supermercado no cartão de crédito, a gente passa o combustível no cartão de crédito, ou seja, eu estou empurrando para o mês seguinte. Mas se eu tivesse dinheiro hoje, eu pagaria isso hoje. Então, eu preciso entender o meu padrão de vida hoje. Então, fazendo as anotações nesse formato de todos os gastos, lá pelo 15º dia, 16º dia, começa já a dar um nervoso na gente, porque a gente identifica quanto a gente já gastou de supermercado nesses 15 dias, 16 dias de anotação, quanto que eu gastei em combustível, quanto que eu gastei em almoço, quanto que eu gastei em lanche. Então, fim do mês é assustador. Exatamente isso, Vicência. Esse é o intuito. Olá, Helena. A sogra também está aí hoje. Seja bem-vinda. Então, é realmente você olhar para o seu cenário, o seu comportamento por 30 dias. Então, como eu disse, dá um susto, é bem isso, Vicência, a gente leva um susto, e eu até digo que é antes do fim do mês, porque durante o mês você vai acompanhando o seu comportamento financeiro, inclusive algumas pessoas me dizem assim, Márcia, eu tô passando aqui, olá, a mãe também tá aí, muito bem, viu? A gente traz a família inteira junto aqui para participar com a gente. Então, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, me ajudem para a gente chegar a atingir mais pessoas também aqui no Instagram, coraçãozinho para subir, aí o Instagram entrega para mais pessoas também. Ó, o Laurindo está aí também, seja bem-vindo. Então, a gente se dá conta dos nossos hábitos e nossos comportamentos. Isso faz com que a gente mude o nosso modelo mental. Então, a gente começa a pensar, será que realmente eu preciso de tudo isso que eu estou fazendo? E esse novo normal vai nos exigir o que é essencial. Então, eu preciso priorizar o que é essencial na minha vida hoje. Então, a gente se dá conta dos nossos hábitos. O consumo básico subiu muito. Exatamente, Giovana. Então, tirando o combustível, tudo subiu. E isso a gente precisa cuidar muito. Então, pesquisas de preço, ir para o supermercado já com a lista de compra, tudo que a gente vai comprar,
Porque se a gente vai para o mercado e não sabe exatamente o que a gente quer comprar, quando vê, né, a gente está comprando e está consumindo mais, está gastando mais do que é o necessário. Então, quando você identifica o seu padrão de vida, é anotar todos os gastos. É como se você estivesse pagando todos os seus gastos. Olá, Elida, boa noite. Então, é como se você estivesse pagando todos os seus gastos naquele mês. No final, a gente olha para esse apontamento, para todos os nossos gastos, e a gente muitas vezes identifica que a gente gastou 3 mil, 4 mil, 5 mil. Se a gente tem o hábito de comprar muito no crédito e a gente tem o hábito de parcelar muito as nossas compras, a gente se dá conta que num único mês, às vezes a gente gasta 2, 3 salários que a gente recebe. Então, por isso que é tão importante a gente identificar qual é o nosso comportamento financeiro, nossa rotina financeira, para a gente conseguir estabelecer um padrão de vida. Então, por isso que é tão assustador, como a Vicência comentou, porque a gente se dá conta de coisas que a gente não se dava conta antes. Então, 30 dias, anotações de todos os gastos por categoria, para a gente realmente refletir o que é necessário, o que é essencial nesse novo normal. Por outro lado, eu preciso olhar para as entradas, eu preciso olhar para a minha receita. E aconteceu comigo hoje, eu estava num atendimento de terapia financeira com uma cliente, ela tem mais de 30 anos já de carreira, mais de 30 anos trabalhando, recebendo salário, e a gente está exatamente nesse processo da identificação do padrão de vida e tudo mais. E eu disse, qual é o teu padrão de vida? Uma pergunta que eu já venho fazendo. Olá, Karine, seja bem-vinda, gente. Hoje estamos até no exterior. Cunhada, seja bem-vinda, ó. Orlando, aí estamos nós. Cunhada, aperta aí nos corações para a gente atingir o mundo inteiro. Obrigada, seja bem-vinda. Então, quando a gente olha para todo esse cenário, né? E eu perguntei para essa minha cliente, quanto então é teu padrão de vida? Qual é o teu salário? Ela disse assim, Márcia, eu não sei. Eu disse assim, quantos anos de carreira tu tem mesmo? Ela disse, Márcia, mais de 30 anos. E eu, mas tu não sabe o teu salário? Ela disse, eu sei o bruto, Márcia. Então, a gente teve que fazer o exercício de olhar para a folha de pagamento e identificar qual é o salário líquido. E o que eu quero dizer com esse exemplo que eu estou dando para vocês? Que muitas vezes, mentalmente, a gente grava o salário líquido. Não grava o salário líquido, perdão, a gente grava o salário bruto. Então, nesse exemplo, ela gravou que o salário dela era 3 mil reais e o padrão de vida dela está acima de 3 mil, bem claro, né? Por mais que ela não saiba me responder isso. Mas ela se deu conta que o salário líquido dela tem desconto de INSS, desconto de imposto de renda, vale disso, vale daquilo. E quando vê, não é os 3 mil que mentalmente ela está preparada. Vocês entendem? Então, nem sempre a gente tem a real noção do nosso salário líquido. E o nosso padrão de vida tem que ser adequado ao salário líquido que a gente recebe. Então, por que o que um orçamento precisa para ele ser eficaz? Em primeiro lugar, saber quanto a gente ganha. Saber o nosso padrão de vida e se algum ajuste é necessário, a gente vai ter que se readequar, sim. Então, o que é essa readequação? É analisar nessas anotações que a gente, né, bem, eu nem sei quanto ganho. Então, a LD é exatamente isso. E a LD é empreendedora, então nós, empreendedores, a gente passa por isso também. Eu super entendo, super compreendo o que tu está falando. Então, esse exemplo, né, que eu estou dando, a gente precisa enxergar o nosso padrão de vida pelas anotações, identificar o que é desperdício, o que é supérfluo, o que temporariamente eu posso cortar, readequar.
Então, isso vai fazer toda a diferença para um orçamento ser eficaz. E outra questão, mas Márcia, como é que eu faço para esse orçamento, para eu conseguir ficar dentro dele? Então, a gente pode usar várias técnicas e várias ferramentas para que esse orçamento seja cumprido. Então, eu vou estabelecer, né, olhando para o meu salário líquido, eu vou estabelecer quanto que eu vou gastar no mercado, como que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar em combustível, quanto que eu vou gastar em almoço, em lanche, enfim, eu vou realmente categorizar isso, ok? E eu preciso tomar consciência que é meu comportamento que vai fazer com que eu consiga cumprir esse orçamento que eu estabeleci. Algumas pessoas me dizem assim também, Márcia, eu decidi ir almoçar fora, jantar fora, apenas 2 vezes na semana e não mais 5, por exemplo, almoço fora. Só que eu não consigo guardar esse dinheiro. Quando a gente modifica algum padrão, quando a gente modifica algum comportamento, a gente efetivamente precisa guardar esse dinheiro. É realmente tirar ele, né, da nossa carteira e guardar ele, porque senão a gente gasta ele em outra coisa. Então, quando a gente muda hábitos e muda comportamentos, é isso que a gente tem que fazer: guardar, segurar, ok? E outra coisa que a gente também faz, vamos ver se vocês vão compreender o que eu vou falar aqui. Mas, Márcia, tu tá falando em poupar, tu tá falando em mudar hábito, tu tá falando em orçamento ser eficaz, mas nunca sobra dinheiro. Aí é que tá o problema. Se a gente quiser poupar o que sobra, vai sobrar? A gente vai conseguir poupar? De novo, por isso que é tão importante sair do mental e ir para anotação, ir para planilha ou ir para aplicativo. Porque mentalmente, o que a gente faz? Eu recebo o meu salário, eu pago as minhas contas e eu vou poupar o que sobra. Mas não é esse modelo de orçamento que é eficaz. O modelo de orçamento que é eficaz é: receba o seu salário, determine um valor que você quer reter, que você quer guardar, que você quer investir e depois pague as suas contas. E o que eu mais escuto é: Márcia, essa tua matemática ela não fecha. Gente, eu digo para vocês que ela fecha sim. Por quê? Porque eu não vou mais poupar o que sobra. E sim, eu vou adequar a minha vida, o meu padrão de vida, ao valor que sobra. Então, eu vou dar prioridades para reter dinheiro, para guardar dinheiro. Para que eu vou guardar, poupar? Para alcançar minhas metas, objetivos. Então, eu passo a priorizar isso na minha vida e não mais o meu padrão de vida. E muitas vezes a gente tem um padrão de vida acima, né? Esse exemplo que eu dei antes. Então, muitas vezes a gente tem um padrão de vida acima do que o meu salário permite. E isso vai acontecer muito nesse novo normal que a gente está agora. Então, esse novo normal que a gente está agora, muitas pessoas estão tendo que se adequar. Então, eu tive que me adequar, porque, né, foi toda uma reorganização de treinamentos, foi toda uma reorganização de agenda, foi toda uma reorganização de receita. Então, a minha receita caiu e eu tive que me reorganizar. Foi fácil? Não foi. Mas eu tenho certeza que esses passos que eu dei para trás agora, depois vão significar vários passos para frente. Mas, Márcia, eu vinha numa batida de conseguir economizar um valor X. Com tudo que está acontecendo, eu não vou conseguir organizar, né? Não vou conseguir poupar, me organizar para poupar a mesma quantidade. Aí está outro segredo que eu também sempre comento. A gente tem, né, essa questão de achar que eu preciso guardar muito dinheiro todo mês. Lógico que quanto mais eu conseguir guardar, melhor vai ser, porque mais coisas eu vou poder comprar, mais coisas eu vou poder adquirir. Mas a gente também tem que aprender a dar valor ao tempo, o dinheiro no tempo. Então ontem, né, inclusive eu comentei na live de ontem, a Selic baixou mais uma vez, já estamos a uma taxa de juros de 3% ao ano, e isso significa que nossos rendimentos da renda fixa vão
perder ainda mais rendimento. Então, por isso que essa questão tem que ser muito bem pensada, estudada, avaliada, aonde a gente vai investir esse nosso dinheiro que a gente está poupando. Porque se a gente colocar esse dinheiro no tempo, usar os juros compostos a nosso favor, pode ser que hoje eu estou guardando R$20, mas lá daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quanto esses R$20 vão representar? Por isso que eu sempre digo, independente do valor, comece a poupar. Tenha esse hábito. Então, a gente usa muitos cofrinhos, né? Tanto para criança quanto para adulto. Eu super recomendo os cofres, porque o cofre, né, faz com que você tenha o hábito de ir lá e guardar a moeda ou guardar a nota, e você sempre, né, vai ter aquele desejo, aquela vontade de ir lá e guardar esse recurso. Então, independente do valor que você puder começar, comece, nem que seja R$2, nem que seja R$5, a gente precisa aprender a valorizar esse dinheiro. E como eu disse, né, nos treinamentos que eu realizo, eu abordo essa parte antes do investimento. Eu organizo a questão da sustentabilidade, trabalho mental, trabalho a questão interna do dinheiro, essa questão externa, que é tirar um pouquinho do mental e ir para a parte escrita, ir para a parte, né, de analisar esses dados. E isso vai fazer com que a gente tenha um orçamento financeiro eficaz. Quando entrar o dinheiro, alguns autores até usam, se pague primeiro, pague seus sonhos primeiro, pague suas metas primeiro e depois adeque o seu padrão de vida. Então, talvez quando a gente escuta isso de primeira, assim, a gente acha, mas Márcia, essa matemática não fecha, como eu comentei antes, mas eu tenho certeza que fecha sim, porque eu aplico tudo que eu falo, tudo que eu ensino, eu aplico, né? Então, como é que eu vou ensinar uma coisa se nem comigo funciona? Então, eu posso garantir que funciona, porque você passa a priorizar outras coisas na sua vida e não mais as contas que você tem que pagar. Então, você olha para todas as suas despesas e você elimina, sim, o que é desperdício. E a gente tem desperdício na nossa casa, sim. Seja de água, seja de luz, até de alimentos. Então, a gente tem que aprender a consumir melhor, a comer melhor. E isso faz parte, né, desse todo. E o que a sustentabilidade financeira, porque ela é tão importante na nossa vida? Porque eu digo, né, eu tenho que assumir esse controle da minha vida financeira. Porque se eu não assumir, quem vai assumir? Ontem eu comentei que muitas vezes a gente não consegue nem falar sobre dinheiro. Falar de dinheiro ainda é um tabu. Eu falo de dinheiro, né, desde quando eu comecei aqui a minha trajetória como educadora e terapeuta, vai fazer mais de 2 anos, e o que acontece é que quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Até esses dias me falaram, nossa, Márcia, conviver contigo deve ser muito chato. E eu, tem parentes aqui hoje, tem mãe, tem sogra, tem cunhada, né, então, por favor, até estamos ao vivo, olha aí, ó. Então, as pessoas acham que quando a gente está nesse processo de se educar financeiramente, a gente fica chato. Mas não é que a gente fica chato. A gente passa a ser mais criteriosa, a gente passa a pensar mais, a gente realmente pensa antes de usar o nosso dinheiro. Porque sim, a gente usa o nosso dinheiro, a gente não gasta. Olá, Fabiane, seja bem-vinda. Então, é realmente você pensar antes e você priorizar as suas escolhas e você ser o protagonista da sua vida financeira. Então, lembre-se que isso é um processo, a gente sabe que nem sempre isso é fácil, então é o processo do pensar, do sentir, do agir. Eu decidi fazer esse processo, né? E agora, com o novo normal que está aí, eu preciso me readequar. Então, como eu disse, esse processo da educação financeira não é que você fica chato, você fica criterioso. E você passa a dar valor para muitas coisas que antes você não dava valor. Porque você entende, né, que o dinheiro é um meio para alcançar os seus objetivos na sua vida. Eu falei sobre isso ontem também um pouquinho. Então, sonhos, metas e objetivos, é isso que importa na nossa vida, é isso que faz você levantar todos os dias e ir trabalhar e vai te motivar a olhar para todo esse cenário e se readequar.
porque se a gente não se readequar, quando vê a gente entrou numa bola e a gente não conseguiu sair dela. Então, assuma o controle da vida financeira, seja o protagonista da sua história, porque é só você que pode fazer diferente, porque são suas escolhas que fazem, né, você tomar as melhores decisões. E lembrem-se que melhorando hábitos e rotinas financeiras hoje significam mais objetivos alcançados no amanhã. Então, Márcia, eu tinha vários planos no início do ano. Não só vocês, eu também tinha, mas eu tive que readequá-los. Sonhos a gente não cancela. A gente dá uma pausa neles, olha se ainda faz sentido aqueles nossos sonhos, metas e objetivos que a gente tinha traçado no início do ano, e a gente faz as adequações. Então, fica aqui a minha mensagem: sonhos e metas a gente não cancela. A gente não deve cancelar. A gente deve, sim, adiar, dar uma pausa, modificar o que seja necessário modificar, mas seguir em frente. É isso que vai nos motivar. E quando a gente realiza trabalhos e terapias dentro de empresas, é bem comum, assim, quando eu estou na plateia, eu normalmente costumo interagir, eu faço perguntas, e uma das perguntas que eu sempre faço: o que te motiva a vir aqui na empresa trabalhar? Muitos me respondem que é o salário. Mas aí que vem a resposta, né? O que nos motiva não é o salário, porque o salário é um meio para a gente alcançar nossos objetivos. Então, o que motiva a gente a ir trabalhar na empresa ou empreender, né? Como a Elida até comentou, que não sabe quanto ganha, Elida, mas é bem isso. O que nos motiva, o que motiva você a trabalhar e buscar as suas metas, seus objetivos de vida, com certeza, né, o trabalho, o dinheiro vai fazer com que a gente alcance aquilo que a gente almeja. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo. Se a gente não sabe em que caminho a gente está percorrendo, qualquer caminhada serve, qualquer caminho serve. Então, por isso que é tão importante a gente assumir o controle da vida financeira, a gente tem que ser protagonista da nossa história, só depende de nós. E quanto melhores forem as escolhas de vocês, as minhas escolhas, mais fácil vai ser de ter esse orçamento eficaz. E outra coisa também que eu sempre deixo de dica: Márcia, como que eu sei se esse negócio não está funcionando? Quando você estabeleceu o seu orçamento, pode ser, né, na planilha, depois eu vou compartilhar com vocês o e-book aqui também, eu vou deixar o link da minha planilha que eu uso. Então, eu vou deixar também uma planilha de orçamento e vocês podem fazer o exercício. E nessa planilha de orçamento que eu recomendo, estipule um valor que você quer guardar para atingir suas metas, seus objetivos. Se você identificar que lá no orçamento você colocou guardar R$200 todo mês e você não está conseguindo guardar, é hora de olhar para o orçamento de novo, que ele não está sendo eficaz. Significa que, como a Giovana comentou antes, os produtos, né, a inflação dos produtos acabou aumentando, tudo subiu, então faz com que a gente tenha que se readequar de novo. Por isso que o nosso poder de compra vai mudando mês após mês, ainda mais agora, né? Então, se eu me propus a guardar 200, eu não estou conseguindo guardar, é porque alguma coisa aconteceu. Ou eu tive impacto na receita, ou eu vou ter que mexer mais um pouco nas minhas despesas. Ok? Então, gente, eu me propus aqui a falar 30 minutos, mas passa muito rápido. Então, realmente essa era a mensagem, que vocês trabalhem esse modelo de orçamento eficaz, saibam quanto que vocês ganham, qual é o valor que vocês ganham, esse salário líquido, né, como eu comentei, como eu dei o exemplo, nem sempre a gente sabe. Então, sair um pouquinho desse mental e ir olhar, né, coloca no papel, olha para tudo isso, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida financeira de vocês. Vocês vão alcançar a sustentabilidade financeira de vocês. E lembre-se de ser o protagonista dessa história. É só você que pode fazer outras escolhas. E melhorem a rotina financeira de vocês, os hábitos financeiros de vocês, porque com certeza isso significa mais sonhos realizados no dia de amanhã. Então, não cancelem os sonhos de vocês, não cancelem, saibam o que vocês estão fazendo aqui, aonde vocês querem chegar,
E isso vai fazer toda a diferença, isso vai nos motivar ainda mais nessa situação que a gente está vivendo. Então, eu me pego várias vezes até sonhando, né? E daí eu penso, mas quando que eu vou conseguir? Então, hoje, o quando, para mim, é um ponto de interrogação, mas eu sei que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder concretizar. E o sabor de concretizar um sonho, só quem realizou vai poder, né, sentir isso que eu estou falando aqui com vocês. A gente tem, né, algumas pessoas aqui que estão me acompanhando hoje. Eu acompanho a história de algumas pessoas e é realmente o sabor de realizar sonhos. E quando você se educa financeiramente, você passa a dar mais valor para coisas que antes você não dava. Então, se permitam experimentar a educação financeira, se permitam fazer diferentes e se permitam realizar sonhos e não apenas pagar contas, que não é para isso que a gente está aqui, não é para isso que a gente está aqui nessa caminhada só para pagar contas, a gente está aqui para realizar e concretizar os nossos sonhos, por mais que agora a gente está tendo que readequar e pausar, não cancelar, ok? Então fica aqui o meu imenso abraço, o meu, né, carinho aqui por vocês, e lembre-se que eu comentei. Então amanhã eu finalizo esse e-book, dele vai, né, para edição, e semana que vem estarei encaminhando para vocês, porque eu consigo ver quem acompanhou aqui. Então eu mando o e-book para vocês, porque além, né, da fala, vocês também vão ter um material para consultar. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição. O que eu não souber responder, eu vou tentar buscar a resposta, né, porque eu disse, eu falo dinheiro todo dia, eu aprendo todo dia, mas isso também não significa que eu sei tudo. Então, né, a gente está aí para viver, para evoluir, para crescer. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um. Fiquei bem contente que hoje a gente atingiu, né, mais pessoas, inclusive, do que as noites anteriores, e vocês também fazem parte disso, parte aqui da minha caminhada. Então, um forte abraço em todos vocês. Um bom final de semana, amanhã já é sexta-feira, e semana que vem estarei realizando, então, sobre pessoa jurídica, sobre, né, o empreendedor. Como o empreendedor faz para enxergar o seu salário, enxergar o resultado do seu negócio. Então, me acompanha aí nas redes sociais, que semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, né, porque as pessoas estão me solicitando, então vamos fazer uma live sobre isso também. E outra coisa que também me pediram, para falar sobre, né, finanças com as crianças, como a gente fala de dinheiro com as crianças. Então, inclusive, lá no meu canal no YouTube tem um vídeo que eu fiz com o João Vitor, que é o meu filho de 8 anos, mas eu vou fazer uma live também para falar um pouquinho sobre isso, inclusive como eu estou trabalhando isso com ele e os reflexos que a gente já vê na educação financeira dele. Então, me acompanhe aí nas próximas semanas, que a gente vai ter bastante conteúdo aqui, sim. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode mandar aí que a gente vai abordar aqui, ok? Um beijo e um forte abraço. Até semana que vem.